E aí, pessoal, bem-vindos ao canal. Fico feliz em ter vocês aqui comigo. Meu nome é Fábio e vou compartilhar com vocês experiências de quase morte daqueles que passaram para o outro lado. Meus vídeos têm o objetivo de trazer esperança a um mundo por vezes desesperançado e mostrar que realmente existe vida após a morte. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, por favor, considerem se inscrever e ativar o sininho para serem notificados sobre novos vídeos. Isso é gratuito e ajuda o canal a crescer. Sente-se, relaxe, pegue uma xícara de café ou chá e vamos mergulhar na narrativa de hoje. Sempre sofri de asma grave. Aconteceu comigo quase 40 anos atrás, em 1985, quando eu tinha 19 anos. Lembro-me claramente da noite antes do Natal, em casa, quando meu peito começou a apertar de repente. Era como se uma pedra pesada estivesse sobre ele. Tentei respirar ao máximo, mas a dor se tornou insuportável. Conscientemente, decidi parar de lutar. Assim que parei de respirar, a dor desapareceu instantaneamente. Minha consciência parecia subir para minha cabeça e lembro-me de pensar: bem, é isso então. É assim que eu vou. Fiquei surpreso com a calma que senti, sem dor alguma. Pensei que a natureza cuidou de tudo. Então, comecei a ver pequenas faíscas vermelhas na minha mente, seguidas por flashes como uma tela de TV antiga em preto e branco. Meus pensamentos estavam claros como sempre, talvez até mais. Sabia que eventualmente pararia de pensar e morreria. Mas isso não aconteceu. De repente, como uma caixa de surpresas, eu me vi fora do meu corpo, esparramado no chão da cozinha. Foi repulsivo ver meu próprio corpo daquele jeito. Cadáveres são repelentes para os mortos e vivos. Então, encontrei-me em um espaço negro, aveludado e quente, ainda com a mesma forma que antes, mas me sentindo incrivelmente bem, sem as limitações físicas que sempre me atormentaram. Contudo, a ideia de passar a eternidade naquele espaço escuro e quente me incomodava um pouco. Foi quando um ponto de luz começou a brilhar ao longe, atraindo-me. A luz se tornou maior e mais brilhante, e logo notei a expansão de um túnel, algo como descrevem as experiências clássicas de quase morte. Aquela luz intensa não era apenas luz, era uma presença consciente, algo vivo e divino. Era maravilhoso. Ao mesmo tempo, estava plenamente consciente de que havia morrido. Não era a primeira vez. Havia morrido várias vezes. Lembro-me de sentir um pouco de desapontamento por não ter lembrado disso antes. Tinha a sensação de ter desperdiçado minha vida jovem sem fazer muito com ela. Uma oportunidade perdida. Foi difícil aceitar que tinha acabado. Havia um senso de que eu mesmo tinha causado minha morte, apesar de ser asmático. Eu estava ciente de que tudo que vivi, cada relacionamento, cada dificuldade, era de alguma forma causado por mim mesmo. Deus não tinha feito isso. Era minha própria vida. Foi apresentado de forma objetiva e sem julgamento. Era assim que as coisas eram. Isso me lembra agora da declaração de Maitreya. Qualquer que seja o que está na sua frente ao seu redor, tenha certeza de que suas raízes estão dentro de você. A criação está dentro de você. As raízes da objetividade estão na subjetividade, e essa subjetividade é você. Fiquei incomodado por estar em um lugar desconhecido. Perguntei a mim mesmo para quem eu deveria orar, já que a situação parecia tão terrível quanto poderia ser, especialmente porque eu estava consciente de que as coisas não tinham realmente terminado quando morri. Mas deveria orar para Buda, Jesus, Maomé? Qual era o certo? Decidi que oraria a Deus e que Ele teria que resolver tudo para mim. Comecei a meditar profundamente, desesperadamente, como se minha vida dependesse disso, como se meu futuro dependesse disso. Voei mais adiante. Recusei-me a reconhecer qualquer coisa que pudesse distrair minha atenção. Sentia que era importante cortar tudo, todas as identificações e tudo que eu tinha sido. Tudo era ilusório se cheirasse a dualidade. Não tenho certeza de onde vieram essas ideias. Não sou uma pessoa religiosa tradicional e nunca estudei religião ou o conceito de dualidade. Na verdade, não gostava de religião.
mas estava muito consciente de que não deveria me distrair e que deveria abandonar tudo. Tudo que amei e cuidei, todo rancor, amargura e ressentimento. Não deveria haver identificação com nada. 2 espíritos tentaram me cumprimentar e me encorajaram a me acalmar. A propósito, toda a comunicação neste momento era telepática. Lembro-me de perguntar a eles se um dos meus autores favoritos, Charles Dickens, era realmente um grande escritor. Eu era um estudante ávido. Eles responderam que sim, mas Dickens escrevia como se seus personagens estivessem separados dele mesmo, disseram eles. Então, comecei a sentir que estava me distraindo, então me afastei deles. Imaginava que eles estavam balançando a cabeça enquanto eu me afastava. Neste momento, uma enorme luz de um grande ser apareceu diante de mim. Meu senso de dualidade cessou completamente. Tudo o que você leu sobre uma entidade de luz, alegria e amor concorda absolutamente com minha própria experiência. Além disso, nada vem rotulado em nada disso. A frase de Krishnamurti, a palavra não é a coisa, está absolutamente correta, parece-me. Portanto, você deve ler este relato como minha própria e esforçada tentativa de descrever algo que é muito difícil de colocar em palavras. Tudo o que posso dizer é que não pensei que este ser fosse Deus ou Jesus. Na verdade, ele parecia tão imensamente feliz em me ver novamente que desde então cheguei a pensar que esta era possivelmente minha própria alma. Havia uma sensação de energia, familiaridade pessoal sobre isso, e este ser estava tão transbordante de alegria ao me ver que acho que só poderia ter sido um aspecto melhor de mim mesmo. Ninguém mais ficaria tão incomodado. Diante desse amor incondicional, perguntei a este ser se ele me daria a mesma experiência para uma pessoa perversa como Hitler. Isso o divertiu bastante. Ele respondeu: sim, claro, para qualquer um que queira. Mas suspeitei que a implicação era que uma pessoa como Hitler não iria realmente querer uma experiência como esta. Então a alma, se é que é isso, me acolheu. Minha consciência comum inferior expandiu-se e fundiu-se totalmente neste ser. Por alguns momentos, esqueci minha própria personalidade estreita e me tornei um com ele. O ser tinha uma enorme qualidade, mas uma individualidade particular. Era uma qualidade que reconheci e com a qual me identifiquei totalmente, mas não estava separada de nada. Senti como se fosse imortal, que nunca havia nascido e nunca morreria, e era a essência do significado. Senti como se estivesse experimentando o coração do meu verdadeiro eu. A experiência foi surpreendente, uma concentração de amor sem limites, inteligência maravilhosa e propósito profundo. Pouco depois disso, percebi um sinal vermelho em algumas partes do ser. Até agora tudo tinha sido alegria, risos e luz dourada. Agora, tornei-me consciente de uma luz vermelha bastante mais grave. Esta luz, ou raio vermelho, parecia estar conectado à terra, quase como um cordão umbilical, trazendo consciência do sofrimento. Também parecia estar cheio de autossacrifício. Tornei-me perfeitamente consciente de que não poderia alcançar essa extrema qualidade de autossacrifício e compaixão pelo sofrimento humano. Foi nesse ponto que me separei do ser e recuei um pouco para minha identidade mais normal. Ao me afastar, parecia que eu estava sendo presenteado com um reflexo da atividade da minha mente ou do meu estado interior. Era como um desenho luminoso e rabiscado, uma linha que você poderia ver em um monitor de hospital. Esta linha reagia ao meu estado interior com tremenda sensibilidade. Vi que, se acalmasse meu estado interior, a linha se acalmava abaixo. Da mesma forma, se eu me agitasse, a linha se tornava um caos rabiscado e seria muito difícil retomar o controle. Foi importante para mim reconhecer que eu poderia controlar essa linha. O objetivo não era alcançar uma linha perfeitamente plana, mas estar no comando do meu estado interior. Percebi que meu estado interior era muito desordenado e caótico. Então, finalmente, vi a Terra como uma grande bola redonda à minha frente, como se eu estivesse no espaço. Ao redor do globo, havia uma luz rosa rosada que parecia ser a expressão de um verdadeiro ser gigante.
Era como se ele estivesse com os braços ao redor da terra, banhando-a com uma camada protetora de amor. Imediatamente perguntei: "Este é Jesus?" Neste ponto, o ser gigante parecia pulsar em uma localização específica com a menção deste nome. Ficou claro para mim que Jesus era muito amado pelo ser, e ele era considerado um grande servo e foi adorado. Mas também senti que eles não eram idênticos. Receio que as palavras falhem neste momento. Perguntei então: qual seria a coisa mais importante para eu fazer na minha vida? Depois de uma breve pausa, obtive a resposta de que seria dar a conhecer a aparição de Cristo. Isso foi muito alarmante para mim, pois eu não era cristão e não tinha certeza do que fazer com isso. Alguns anos depois, quando estava nos meus 20 e poucos anos, me deparei com as informações de Benjamin Creme. Pareceu-me estar correto, mas temo que não tenha conseguido dar a conhecer o reaparecimento de Cristo. Então, eu esqueci completamente. Então, alguns anos depois, quando eu tinha cerca de 26 anos, acordei uma manhã com o nome de Benjamin Creme em mente e imediatamente pedi o livro. Lentamente me envolvi com o grupo Reappearance. No entanto, devo dizer que ainda estou um pouco reticente e envergonhado em falar sobre o reaparecimento de Cristo, exceto para outras pessoas deste grupo. Voltando à última parte da EQM. Começou a amanhecer em mim que eu realmente havia morrido. Pensei nas pessoas que realmente sentiriam minha falta: meu irmão, pai e mãe. Meu pai e meu irmão superariam isso, pensei. Mas percebi que minha mãe nunca se recuperaria. Eu não conseguia acreditar que tinha o poder de causar tanto sofrimento. Comecei a implorar profundamente para voltar. Não tinha nenhum desejo pessoal de voltar. O lugar onde me sentia em casa parecia muito mais real e sólido do que minha outra vida na Terra. Ao mesmo tempo, não queria machucar minha mãe. Imediatamente comecei a mergulhar. Acordei. Estava de volta ao meu corpo e me vi sendo manobrado pela porta da frente em uma maca para uma ambulância. Dada a nossa distância do hospital local, diria que devo ter ficado afastado por pelo menos 10 a 15 minutos. Gostaria de dizer que depois tudo correu muito bem. Mas, infelizmente, fiquei terrivelmente deprimido por muitos anos. Não é lisonjeiro ver a si mesmo como realmente é. Parecia haver um abismo entre a alma e a miserável personalidade estreita que eu tinha criado para ela. Sentia-me um profundo fracasso. Também me pareceu que minha ambição estava equivocada. Como poderia eu pisar nos outros se somos um com todos? Olhando para trás, fui provavelmente muito duro comigo mesmo. No entanto, espero que algum progresso tenha sido feito ao longo dos turbulentos 40 anos. Isso encerra a experiência de hoje. Como sempre, estou ansioso para ler seus comentários na seção de comentários abaixo. Até a próxima vez, mantenham-se seguros e continuem abençoados.